Bem-vindos! Este é mais um encontro semanal no Entrevistas. E a pauta de hoje é invasão de sistemas e sequestro de dados. Você acha que não acontece? Acontece sim, acontece muito mais do que nós imaginamos e bem próximo. Para falar sobre o assunto, nós recebemos Anderson Bolzan, secretário da Fazenda de Protásio Alves, Klaus Belusso, técnico em sistemas, e Rodolfo Schmidt, advogado. Sejam todos bem-vindos, nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar a qualquer momento. Klaus, vamos começar contigo? Vamos lá, vamos tentar esclarecer as dúvidas de todos aí, né? Boa noite a todos, obrigado pelo espaço aí. Eu espero deixar claro, assim, algumas dicas, né? A gente vai poder dar algumas dicas aí, tentar minimizar os problemas aí que estão acontecendo, né? Cada dia mais e mais, né? Como tu bem falou. E vamos lá. E acontece muito na nossa região, Klaus? Então, o que acontece? Nós estávamos falando ali nos corredores antes, né? O vírus, na verdade, ele ataca da rede interna para os dados internos da rede. Ele não vem assim um ataque externo. Então, por exemplo, a gente tem a rede aqui da Conecta Mais, então ninguém vai acessar a rede da Conecta Mais externamente. Vai ser um computador interno, que ele é infectado através de uma imagem, ou de um link, ou de um... Tá, mas quem infecta, no caso, esse computador é alguém que está... Exato, é um hacker que quer dinheiro, ou que quer estragar a rede, ou que... Existem hackers do bem, por incrível que pareça, que eles detectam uma vulnerabilidade na rede e te avisam isso. Não pedem dinheiro, não estragam arquivos, não fazem nada disso. Eles só avisam, tem uma vulnerabilidade aqui, corrige porque vai dar problema mais tarde. Existe isso, muito pouco, mas existe. Então, tem que tomar cuidado. Por exemplo, vem um e-mail lá, digite aqui para pegar o seu boleto. Tu sabe que tu não tem um boleto daquela empresa. Sim, ou muitos usam o nome ou um e-mail falso, digamos, da Receita Federal. Exatamente. Do banco. Aliás, isso diminuiu bastante, né? Eu lembro de uma época, assim, que... Não, e vem o logotipo, era uma enxurrada, né, de e-mails de bancos, exatamente, né? Inclusive bancos, obviamente, nos quais não se tinha contas, né? Isso diminuiu? Diminuiu. É que assim, o vírus ele vai avançando, né? E as vacinas dos vírus, elas são criadas depois de um problema. Então, na verdade, o hacker ele está sempre na frente de uma possível solução. Quer dizer, quando as pessoas se deram conta de que os e-mails de bancos normalmente eram vírus, exatamente, eles criaram daí um outro tipo de ataque. O software, por exemplo, vai ter uma atualização. O Windows, né, o software que tu está usando no computador, vai ter uma atualização de segurança. Então, isso seria uma dica até para o pessoal de casa, né, poder atualizar o seu software com frequência. Até o próprio celular, né? Ele sofre atualizações nos aplicativos, né? E essas atualizações são para, claro, melhorar o software e também para corrigir eventuais bugs, né? Porque tudo tem que ter uma brecha, né? E, na verdade, tudo hoje que está ligado à internet pode ter uma brecha. Mas não foi invadido ainda porque ninguém se dedicou inteiramente ali para estudar aquilo ali e achar uma brecha. Né? Então, por exemplo, usando o exemplo aí da prefeitura, né, de Protásio. Não necessariamente o problema aconteceu naquele dia que deu o problema. Né? O vírus ou o hacker poderia estar ali há muito tempo já, estudando a rede e vendo se era viável ele ganhar dinheiro com isso. Né? Então, por exemplo, pode ter um vírus agora aqui dentro de um computador. Quem que vai saber isso? Daí, circulam bastante informações ali. Vou criptografar os arquivos e vou pedir um valor em Bitcoin para poder descriptografá-los. Então, a gente pode ter alguma coisa dentro do computador de casa, a gente não sabe, né? Claro que residências é mais difícil, né? Porque eles não veem um poder aquisitivo ali numa residência, né? Quer dizer, não tem arquivos que sejam do interesse se eu perder, é claro, de quem quer sequestrar e, obviamente, pedir resgate. Que foi isso que aconteceu em Protásio, né, Anderson? Exatamente. Boa noite, Klaus, Boa que noite. já trabalhou na Prefeitura de Protásio. Sônia, nossa atual colega lá de administração também. Boa noite, Rodolfo, meu ex-colega de Direito. Boa noite, espectadores. Nós tivemos no dia 29 agora de julho, né? Junho. Melhor, estamos agora em julho. Um sábado de manhã. Porém, tivemos os dados invadidos e criptografados, né? E fomos perceber isso ao chegar na segunda-feira,
né, tentarmos acessar os sistemas, né? 95% do nosso trabalho é via sistema. E não conseguíamos ter acesso aos sistemas. Então, né, minhas colegas de setor aí na Secretaria da Fazenda, Bander, não estamos conseguindo acessar, tentar reiniciar o servidor. Né? O servidor é o computador central, onde as informações se centralizam. Enfim, tentei reiniciar o sistema e o servidor e nada, né? Nada de conseguir acessar. E, vamos tentar ligar para a empresa que nos fornece os sistemas para ver o que é que está acontecendo. Uhum. E ao acessar por via remota, né, eles na hora já diagnosticaram, vocês foram invadidos e tentem contatar com o pessoal que dá assistência na informática de vocês. Vocês vão ter que formatar o servidor e tentar ver depois reinstalar para ver o que a gente vai conseguir. Se não perderam, e se perderam, tentar recuperar depois. Né? Então, contatamos na hora com o pessoal da nossa assistência, que é aqui de Nova Prata, o pessoal da Ideia Informática. E muito prontamente, eles já foram para lá, pegaram o servidor, trouxeram para cá. E a primeira informação que eles tiveram ao abrir o servidor foi... Aliás, as únicas informações que eles conseguiram acessar, né, foi data e hora que havia sido invadido. Então, no sábado de manhã, às 7h16 da manhã. Acordaram cedo. Né, e o e-mail para contato, né, e o número do IP do computador. E tentamos, por intermédio da empresa que nos auxilia na informática, contatar por esse e-mail que eles deixaram. Porém, até o momento, não tivemos retorno. Né? O que acabou nos salvando e nos permitindo voltar a trabalhar depois de 2 dias, né, a partir da terça-feira à tarde, foram os backups, né, as cópias de segurança que a nossa empresa contratada, inclusive deixo um abraço para o pessoal da Citar Informática lá de Marau, que presta um trabalho de muita competência, sobretudo no que tange a questão de segurança, né, de sistemas públicos. E como eles fazem backup diário, né, a gente conseguiu retomar a última cópia salva dos dados, que tinha sido da sexta-feira, e podemos, então, voltar a trabalhar a partir da terça à tarde. Né. Depois de baixar o que tinham levado, né, Anderson? Exatamente. E ainda tem algumas coisas que a gente está mensurando sobre o que foi perdido, porque teve alguns arquivos, então, que eles eram de uso compartilhado, né, mais arquivos de controle. Né, nada que comprometesse, digamos assim, a questão da transparência da prefeitura. Ou o atendimento ao público também, né? O atendimento ao público ele ficou comprometido nesses 2 dias porque o sistema de emissão de notas fiscais ele é feito via servidor. E ao não termos o servidor disponível, as empresas, né, que emitem nota fiscal de serviço ficaram comprometidas. Não conseguiu. Exatamente. Bom, Rodolfo, e agora José, né? Há um sistema teoricamente seguro, mas que pode ser invadido. Acontecendo isso, judicialmente, qual é o caminho? Existe algum caminho Sônia, a ser seguido? Primeiramente, boa noite. Dizer do prazer de sempre que é falar contigo, né? A exemplo do evento da semana passada, onde estivemos na Feira do Livro, no Colégio Cobaquini. Deixar um abraço a todos lá, familiares, amigos e todo o pessoal de casa que esteja nos assistindo. Na realidade, a implicação jurídica, a implicação legal desses crimes, elas remontam-nos a fazermos uma análise da legislação específica ao tema. E os crimes cibernéticos, eles, em que pese não sejam tão atuais, utilizando um gancho do sempre amigo Klaus, ele falou que o hacker ele está sempre à frente, né, de servidores, enfim, de tudo o que acontece. Eu, como advogado, eu concordo com essa afirmação e digo que o problema da sociedade ele está sempre um passo à frente do que a legislação. Quer dizer, a precaução... Na verdade, ela fica no momento posterior daquilo que aconteceu. Se tenta resolver aquilo que já foi feito. Digamos, remendar. Né? Exato. Chulamente falando. Então, o que acontece? A partir de que é identificado esse problema, esse ataque à rede, enfim, esse crime cibernético, esse crime digital, como queiram elencá-lo, veio o quê? Veio a necessidade
do legislador, né, abordar esse aspecto, esses crimes, né, a partir de uma lei. Hoje, basicamente, existem 2 leis que regem o assunto. Em 2012 foi criada a lei Carolina Dickmann, que é aquela onde a atriz, global no caso, né, ela teve seus dados corrompidos, né, furtados de seu computador, né, e essa pessoa, mediante extorsão, ela estava requerendo o quê? Uma quantia em dinheiro da atriz Carolina Dickmann para que devolvesse esses dados. Isso fez com que fosse criada essa lei, né, mas tudo parte de uma denúncia. Se ela tivesse ficado calada, não iria acontecer isso. E algumas vezes, não no caso de empresas ou instituições, né, Rodolfo, mas pessoa física, às vezes a pessoa se cala, como em outras agressões, né, se cala justamente para não se expor. E é exatamente isso, Sônia, que a gente vai buscar aqui elucidar, né, porque existem os crimes de menor potencial ofensivo e também aqueles de maior gravidade, tá? Então nós vamos trazer, na verdade, esse contraste e as formas com as quais aquela pessoa que se sente ofendida, se sente vítima de um crime cibernético, né, quais atitudes eu devo tomar juridicamente. É isso que a gente vai tentar elucidar no programa. O Paulo Belinski está assistindo e escreveu ótimas dicas. Lembrando que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar, podem enviar perguntas, os nossos convidados vão responder. Nós temos o apoio neste programa da Fração Odontologia, da Pizzaria Bela Gula e do jornal Correio Livre. Klaus, 100% de segurança não existe? Complicado. Então, há tempos atrás, eu vou dar agora uma palhinha dos backups, né? Então, o backup, ele é importante, a pessoa vai dar valor, né, quando perder dados. Eu sempre digo isso, né? Tem algumas empresas aí que a gente tem contato, né? E a gente alerta, ó, faça um backup no pendrive, no HD externo, na nuvem, qualquer lugar, né? Não só naquele computador local, né? Ah, mas não precisa, aí acaba deixando, não fazendo backup diário, né? Faz um backup mensal, talvez. Até porque no computador local ele fica vulnerável tanto quanto, né? Eu acompanhei muito essa evolução, né, tecnológica. Eu lembro quando surgiu o servidor, né? Exato, Tu lembra? exato. Nossa, dava a impressão, não, agora nós estamos seguros, né? Agora pode dar pane no meu computador, pode acontecer qualquer coisa, eu tenho servidor. Mas não é bem servidor, assim, ele né? tem mais capacidade só, né? Até no nosso ramo do direito, Sônia, todo o processo judicial agora ele está se tornando eletrônico, né? Claro. Então, a nossa classe de advogados também, a gente toma um cuidado tremendo nesse sentido, porque são dados de nossos clientes que estão ali à mercê, por que não, de um ataque, né? Então nós temos que ter esse cuidado, esses backups que o Klaus sugeriu, né? Mas aí que vem a dica, então, né? Sim. Então tem 2 formas de fazer um backup, assim, vamos pegar assim, falar uma linguagem mais simples, né? Tem o backup que ele é só uma cópia dos arquivos locais para um HD externo, tá? Antigamente os vírus não atacavam esse HD externo, eles corrompiam só arquivos locais do Windows, a máquina não iniciava, e aí com o tempo, então, agora surgiu a criptografia dos arquivos, que criptografa também o backup, se o backup não tiver feito de uma forma segura. Então não basta só tu ter um HD externo espetado ali e fazer uma rotina de backup diário, se esses arquivos não estão protegidos. Tem um caso de um cliente aí que eu não vou citar nomes, óbvio, mas ele tinha um backup desses que até o momento servia. Ficou aí 10, 15 anos funcionando. E infelizmente ele foi vítima de um ataque igual a esse aí da prefeitura e o backup dele estava vulnerável por conta de ser um backup ultrapassado para os dias de hoje. Mas até ontem funcionava, entende? Certo, mas ele não tinha conectado o HD externo. Não, estava conectado. Só Tá, que... mas e se tu não deixar o HD tranquilo. conectado? Sim, aí não tem problema, né? Mas vamos supor que o vírus está agindo lá e tu conectar um pendrive, um HD externo, ele vai pular para aquilo ali e vai criptografar ali também. Então tu tem que ter um backup criptografado no servidor hoje, para ter um pouquinho mais de segurança. Então essa unidade de backup, ela não fica visível lá para o vírus, sabe? Ele é visível só para o Windows que vai gerenciar esse backup. Um exemplo do sistema operacional Windows, né? Mas tem outros sistemas operacionais, né? A pessoa sem o conhecimento técnico, Klaus, ela consegue fazer essa cópia criptografada? Ela precisa do auxílio de um técnico? Acredito que precisa do auxílio de uma assistência, alguém que tenha um pouquinho mais de conhecimento, né? Certo. Mas então, os servidores hoje, assim, que a gente está pegando aí de exemplos, não. Então a gente já orienta o cliente, não, faz um backup criptografado.
que somente o Windows vai ter acesso a essa unidade. Se alguém entrar lá, tu entrar no meu computador, por exemplo, não vai ter lá o D2 pontos. Não vai estar visível para isso. Então já foi pensado numa solução depois do problema, né? Que nem tu mencionou. Certo. E o backup em nuvem, ele passa a ser mais seguro, considerando essa vulnerabilidade do HD externo? Vamos pegar um exemplo do Dropbox, né? Que todo mundo conhece, ou OneDrive, ou qualquer outro desses gratuitos, assim, né? Sim. Ele é um arquivo espelhado na nuvem do teu computador. Se o teu computador for criptografado, vai criptografar a nuvem também. Mas tem serviços de nuvem que o backup ele é criptografado na nuvem. Então ele não fica também visível para, entende? A mesma coisa da unidade interna. São aqueles pagos? Aí tu tem que puxar um pouco mais do bolso aí para ter um pouco mais de segurança. Mas que nem eu digo, né? Ele vai valer quando tu perder os dados. Eu pergunto isso porque tem aqueles servidores, ou enfim, né, tecnicamente aqueles gratuitos que oferecem esse serviço pago. Seria o caso disso? Então, oferecer uma segurança ainda maior, Klaus? Tem empresas que são especializadas em backups na nuvem, né? Então, eles já preveem isso, né? Já são criptografados. Não é um preço que nem tu comprar um espaço de 1 tera, por exemplo, no Dropbox. É outro valor, né? Então, tu vai ter um espaço também lá dentro, mas ele Tu tem mais segurança, mas também tu vai pagar por isso. Exatamente. Tu não precisa se preocupar, por exemplo, queimou meu disco. Não, tu contrata um serviço, eles têm o disco, eles vão repor a peça, vai ter um ambiente climatizado com servidor e uma estrutura para isso, né? Certo. Tipo um data center, assim, né? Vamos pensar. O Carlos Tadeu Queiroz de Moraes corrobora com o Rodolfo e escreveu Lei dos Crimes Cibernéticos, Lei 12.737 de 2012. Perfeito. Se você tem alguma dúvida, no próximo bloco participe, escreva. Os nossos convidados vão responder. Nós já voltamos. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. É claro que não são só empresas e instituições que precisam ter muito cuidado com arquivos. Mesmo que você não tenha nada que interesse a um 007 moderno, você tem que ter cuidados com o que expõe nas redes sociais. E aí nós vamos para coisas triviais, nem tão insignificantes assim, como, por exemplo, a exposição exagerada com nudes ou compartilhamento destas mesmas publicações. É isso, né, Rodolfo? Quem compartilha é tão ou quanto responsável como aquele que publica, né? Como sendo o primeiro, digamos assim. Na verdade, Sônia, eu sempre elenco que a responsabilidade advinda desse ato ilícito, criminoso, ela corresponde a uma responsabilidade civil e uma responsabilidade penal. Na responsabilidade civil, aquele que se sente ofendido, ele vai, logicamente, se ele se sentir ofendido, ele vai exigir, perante o Poder Judiciário, uma compensação em dinheiro daquele que, enfim, o agente que praticou o ato ilícito. Tá? Aquele agente que pegou, invadiu o dispositivo dessa pessoa, dessa vítima, pegou essas fotos e saiu compartilhando por aí. Então, essa é a responsabilidade civil. Ela tem que preencher alguns requisitos, né? E, se for o caso, a vítima, sim, ela pode pleitear danos morais, né? A reparação pelos danos morais sofridos. Na responsabilidade criminal, a gente sempre disse que tem que ter o quê? Os indícios da autoria e a materialidade do fato. A materialidade do fato, nesse sentido, são os arquivos, são as imagens, os nudes que tu bem falaste, né? Que foram vazados, né? Compartilhados nas redes, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, seja qual rede social for, né? E também o indício da autoria, que hoje, o Klaus também vai poder falar depois,
a gente consegue sim saber da onde saiu aquela foto vazada, né? E tu falou, a pessoa que pega e encaminha, vai reencaminhando esse arquivo, esse nude. Digamos assim, eu recebo algo difamatório sobre o Anderson. Certo. Tá? Eu posso simplesmente deletar, ignorar. Exatamente. Né? Que A atitude seria mais pensada a seria atitude essa. mais coerente. Sim. Mas aí eu resolvo repassar pro Klaus, pro Matheus, pro Cider, para ti. Eu sou tão Responsável igual. quanto o Responsável que igual. enviou o primeiro arquivo, Porque né? o que acontece, Sônia? Tu falou sobre difamação, né? Os crimes contra a honra, eles são bastante praticados a nível da rede social. Por quê? Eu estou num grupo de WhatsApp, né? Se eu pratico uma ofensa contra o Anderson perante todo esse grupo, eu estou difamando ele. Mesmo que isso permaneça só nesse grupo. Porque são várias pessoas, né? Se eu pratico no privado essa mesma prática ofensiva ao Anderson, eu estou... Tu tá vendo que tu um foi exemplo só, escolhido para Como ele foi meu colega, né? Então eu tenho essa liberdade, né? Como eu, no privado eu faço essa mesma prática ofensiva ao Anderson, eu estou sendo injurioso com ele. Se eu imputo a alguém a prática que eu sei que não cometeu de um crime, eu estou cometendo o crime de calúnia. Então esses crimes contra a honra, eles são bastante praticados em redes sociais, porque a sensação do anonimato, que não é tão anônima assim, né? como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Ela me dá uma sensação de que eu não tenho censura nenhuma. Só que, ao mesmo passo que não existe uma censura prévia hoje no Brasil, eu tenho que ter a consciência de que o anonimato, ele não me permite ser cruel com outra pessoa e eu falar o que eu bem penso. Até porque todo o meu ato, praticado ou não na internet, ele vai gerar uma responsabilidade, como eu disse antes. Tu pode falar, vítima. Pode se defender agora. Pode se defender. Enfim, eu ia só perguntar com relação, porque toda essa questão de transferência de arquivo virtual, informação, né, seja ela caluniosa ou não, ela é muito recente, considerando né, a nossa sociedade. Será que isso não se deve também a uma falta de conhecimento ou uma ignorância? Porque é muito comum isso. Não, mas aí tu dizes sobre o que, Anderson? Sobre compartilhar. Uma ignorância e não saber que isso é, inclusive, um crime. Era isso que eu ia te perguntar. Porque se é no fato da pessoa não saber que isso é crime, pode até não saber do ponto de vista legal, mas do ponto imoral, de vista moral, né, a pessoa deveria, né? Klaus, se eu quiser descobrir quem invadiu o sistema da Prefeitura de Protásio Alves. Então, o hacker que faz esse tipo de serviço, vamos dizer assim, né? Ele sabe que ele pode ser descoberto, né? É um caminho longo, o cara pode ser de qualquer lugar do mundo e, infelizmente, vai ser bem difícil achar esse cara. Porque ele já está protegido atrás de uma internet que tem uma VPN, que sai por outro link, que troca o IP, ele pode estar na Deep Web, ele, sabe? E é uma pessoa que, claro, pode ser teu vizinho. Sim, aliás, essa Deep Web aí que tu citaste foi a responsável por aquele fuzuê que deu, que um adolescente teria ameaçado, que ia pro colégio com uma arma em Nova Prata e que atiraria, lembra? Não faz muito tempo, conhecem, né? Então, quem pratica esse tipo de ato, ele tá, de certa forma, se protegendo de um possível rastreamento. Claro que é possível, mas demanda muito trabalho, sabe? Então, ia ter que ter uma investigação, ia ter que ter pessoas especializadas, ia ter que ter um hacker agindo nisso, que tivesse um conhecimento. Porque um hacker, o que é? É uma pessoa que tem uma base de conhecimento alta em segurança de rede, em roteamento, em invasão de software, em portas, e sabe? Quer dizer, não é coisa para amador, né? Não, a pessoa tem que se dedicar para isso, né? Ganha vida com isso, infelizmente. Klaus, tecnicamente existe uma diferença, né? Estudando sobre o assunto, me ocorre essa dúvida, entre o hacker e o cracker, ou, na verdade, são sinônimos? São sinônimos, né? Certo. São sinônimos. Mas só muda a denominação. Pegando o teu exemplo aí, tudo que tu envia no WhatsApp, ou no Messenger, ou no Instagram, ou qualquer aplicativo, ou qualquer plataforma, mesmo que tu apague, vai ficar no histórico da empresa, né, o que tu publicou, para quem tu mandou, de onde foi a origem dessa mensagem, porque se vier uma investigação policial e tu fizer um BO, enfim, e for a fundo,
A empresa tem que te dizer, ó, quem publicou a primeira vez isso foi o Klaus e mandou para a Sônia e depois ela publicou num grupo e esse grupo, sabe? Tem que ter o caminho da notícia, essa né? empresa que tu diz... O WhatsApp, o Instagram, o Facebook, né? E aproveitando esse gancho... Porque eles também são responsáveis, então eles têm que dar o caminho para a polícia chegar num destino, né? Apesar que nos últimos tempos há multas e mais multas e em alguns momentos eles se recusam ou alegam que não conseguem eles falam que não, chegar, mas, né? Sabe, de certa forma eles são responsáveis. Claro, o usuário é mais responsável porque... tá praticando o ato, né? Mas usou a plataforma deles. Então, eu penso que eles deveriam ter uma linguagem mais aberta, assim, com uma investigação. Mas daí, vamos pensar para o lado deles. Imagina tudo que chega lá de denúncia. Se tudo que chega lá, eles vão dar todo o caminho... E considerando o anonimato, que é o que acaba dando corda, né, para tudo isso, permitindo que isso se propague, como o Rodolfo bem disse. A própria forma que eles utilizam para recompensar é por criptomoeda. Que não é rastreável, né? Que é uma moeda que não é rastreável. Exato. Porém, a legalidade na criptomoeda, existe legislação que permite que ela seja utilizada como... Na realidade, Anderson, o que acontece? É uma moeda virtual, praticamente nova, então tudo parte do início onde eu falei, né? O problema, na verdade, ele só é enfrentado após um certo tempo, onde o legislador prevê a necessidade da criação de uma lei que ela vai reger a espécie. Então, nesse sentido, ainda não temos. Tá? Até porque os crimes cibernéticos, hoje, eles estão em legislações esparsas. Não tem uma tipificação no Código Penal, que é de 1940, que diga... dos crimes da internet. Nós não temos isso. Então isso também é uma falha, também é uma brecha, como o Klaus também tinha dito, né? E o que acontece? Corroborando com o que tu tinha dito, Klaus, em 2014 também foi criada a segunda lei, no caso, sobre crimes cibernéticos, do Marco Civil, né? Ela dispõe sobre os direitos e deveres das pessoas na internet, na rede de computadores. Então o que acontece? Dentro daquilo que tu falou, tem a investigação, a gente tem que apurar quem é que vazou primeira vez a foto, enfim, o arquivo, seja quem foi repassando. Ou invadiu, sequestrou esses dados para depois, mediante extorsão, requerer algum dinheiro. Mas, Rodolfo, com ordem judicial, vai conseguir obter esses dados. Vamos imaginar uma hipótese. Sim. Eu tenho os meus arquivos sequestrados. Agora eu vou usar o Klaus. Um pouco cada um. O Klaus roubou de mim. Eu sou a vítima, não tem problema. Aí qualquer coisa me contrata. Ele está exigindo pagamento em criptomoeda. Sim. Eu vou ter que transformar dinheiro em criptomoedas e eu vou ter que mandar para algum lugar, obviamente. Perfeito. Tá, isso não é um rastro que pode ser pego? Na verdade, Sônia, vamos saber da onde saiu. Mas não para onde vai? Mas utilizando o exemplo que o Klaus deu da Deep Web, nós vamos saber onde que foi esse dinheiro, essa criptomoeda? Muito difícil, né? Na verdade, não existe uma identificação dizendo que a carteira de bitcoins X é da Sônia. E exatamente. Vai para Y, que é do Klaus. Não existe isso. Eu tenho uma carteira de bitcoins, eu posso ter 1000 carteiras de bitcoins. Posso ir lá na internet e criar 1000 carteiras. Quem é que sabe de quem que são essas carteiras? E isso garante um sentido de impunidade para quem pratica esse tipo de crime. Por isso que é uma moeda descentralizada. Exatamente. Entende? Que não tem como rastrear. E sem controle monetário, né? O Carlos volta a participar e escreveu: os crimes previstos na lei de crimes cibernéticos, incluso no Código Penal, artigo 154, artigo 298, a pena pode variar de 3 meses a 1 ano de prisão, além do pagamento de multa. Exatamente. O que acontece, Sônia? Nessa tipificação do artigo 154A do Código Penal, que foi introduzida pela lei, que eu falei da Lei Carolina Dickmann de 2012, acontece o quê? Bom, invadiu o dispositivo, peguei aqueles dados, sequestrei. Certo? Certo. Então, nesse sentido, eu posso ser penalizado de 3 meses a 1 ano e multa. Esse é considerado um crime de menor potencial ofensivo. E o de maior potencial ofensivo é aquele que atinge a pessoa. A pessoa em si. A pessoa em si. Porque, na verdade, o que acontece? Existem 3 tipos de ações penais. A ação penal pública condicionada,
que é essa que nós vamos aplicar agora, onde a vítima, ela tem o direito ou não de representar contra o agressor, certo? Então vai depender da minha vontade que se tenha uma investigação nesse sentido. Existe a ação penal pública incondicionada, onde, a investigação, ela independe do interesse da vítima. Tamanha gravidade do crime, certo, que abrange toda a sociedade. E também existe a ação penal privada, que é aquela proveniente dos crimes contra a honra, difamação, calúnia e injúria, que é essa sim, a pessoa ofendida, ela vai ter que mover uma queixa-crime em desfavor do agressor, enfim, daquele que cometeu o ato ilícito, perante o próprio Poder Judiciário. Tá, mas vamos voltar. Claro que não, né, nós não comentamos aqui, mas não foi a única prefeitura que teve o sistema invadido, certo, assim como nós sabemos de várias empresas que aconteceu isso. Foi registrado uma ocorrência policial, né? Perfeito. E aí? E aí o que acontece? Nesse sentido, a municipalidade, né, de Protásio Alves, ela foi, de certo modo, ofendida. Então, a ofensa, em se tratando de órgão público, certo? Ela abrange a coletividade. Então, esse sim é um crime considerado de maior potencial ofensivo. Independentemente da vontade do senhor prefeito, enfim, de seus secretários, né, essa investigação ela vai ter que ser instaurada e vamos ter que, né, diante do possível, apurar quem são aqueles ofensores. Mas esse hacker, ele pode ir num Wi-Fi da tua casa fazer isso. Ele pode ir numa lan house fazer isso. E aí? Isso que tu falou, por exemplo, eu vou lá na Secretaria do Anderson, sim, né? Eu tenho a senha, ou mesmo que eu não tivesse, sinal aberto, né? Eu faço isso, ou eu mando... Não, e outra, pode ter vindo de um pendrive de alguém que está infectado, sabe que o caminho é de N formas. E aí como é que fica? Então, até chegar num denominador, num culpado, então, vejam trabalho muito longo. Vejam que nós achamos brechas no sistema, brechas pessoais também, porque ficam à mercê, na verdade, as nossas informações de qualquer ataque, e brechas, obviamente, na legislação. Cabe ao quê? Cabe ao povo discutir como estamos fazendo e também tentar achar soluções para sanar esses problemas. Quer dizer, como em outras áreas, cabe a nós mesmos a proteção, exatamente, que a legislação não nos dá. Vamos dar um alerta aí. Teoricamente. Eu montei um raciocínio aqui. Sim. Então, recapitulando, então, como se defender disso, tá? Então, atualizando o sistema operacional. O Wi-Fi da empresa deveria ser um Wi-Fi separado da rede interna, que esse Wi-Fi não tivesse acesso à rede interna. Chega um computador infectado lá. Como é que tu vai... Sei lá, tudo bem, o cara... Primeira coisa que ele pede, qual é a senha do Wi-Fi? E todos nós... Acontece. Tu vai passar a senha, né? claro. Sim. A pessoa vai acessar a senha do Wi-Fi, tá dentro da tua rede. Talvez ela fez isso... Claro, talvez não, ela fez sem querer. Ela não sabia que estava infectada. Mas aí o vírus acaba se propagando. Tudo. Então, uma rede Wi-Fi separada da rede interna, que não tem acesso à rede interna. Digamos que alguns lugares têm, assim, visitante. Exatamente. Né? Mas às vezes é só um nome de rede diferente. Sim, mas acaba pegando o endereço da mesma rede interna. Então não é só o nome que tem que mudar. Tem que colocar um dispositivo, um firewall, né, para fazer o impedimento do acesso da visitantes para a rede interna. Contratar uma empresa que faça esse tipo de bloqueio, né? Então essas são medidas de custo baixo que dariam uma prevenção um pouquinho maior do que a gente está habituado a ter, né? Com isso nós notamos e concluímos que, em que pese nós não tenhamos ainda uma medida que vise sanar, né, na verdade, todo o problema, nós temos que focar nessas atitudes de prevenção, exatamente, nessas atitudes de precaução, né, e ter um maior cuidado com os nossos dados pessoais. Né? Até pendrive, isso aí também é bem comum, né? Certo. Até há pouco tempo atrás tinha um vírus que transformava todos os arquivos em atalho. Teve um período aí que ficou bastante tempo. E era só espetar o pendrive que esse vírus ia para a máquina. Né? Começou aí a mudança de arquivos, e agora tem a criptografia dos arquivos, né? Então, copia aqui a foto para mim, ou tá aqui o documento que eu te... Sabe? Tu vai espetar o pendrive... Acabou. E nem sempre o antivírus é bom o suficiente não tá atualizado, ou venceu a licença, o usuário, por ser leigo, daqui a pouco, fecha a janelinha, sabe? Não por mal, mas por inexperiência mesmo, né? Sim. Então, acaba ficando vulnerável, né?
E por trabalhar no sistema público, eu compreendo muito bem o que comenta o Rodolfo na questão de que a legalidade, ela vem após o problema, né? Porque o serviço público, ele também funciona assim. Então, é muito fácil e a população, nós, né, temos o hábito de culpa a lei, culpa o governante, né, que nem sempre tem em mãos as armas para poder combater o problema de cara, porque o problema ele se transforma. Sim. A exemplo do vírus, qualquer problema. O problema público, apareceu, nós vamos pensar como vamos resolver. Você vai pensar depois como resolver. É difícil tu prever todos os problemas. Isso acaba acontecendo na nossa vida também, né, Anderson? Sempre, né? E eu entendo o ponto de vista do Anderson, porque a pessoa física, né? A pessoa física, ela pode tudo aquilo que a lei não o proíba. Já a administração pública, ela fica meio engessada, né, Anderson? Porque ela somente pode fazer aquilo que a lei o permite. Exatamente. Né? Macos, então, né? veja a diferença da pessoa física e também da administração pública, né? Exatamente. Porém, a pessoa física, né, ela acaba julgando pelas suas condições, né? Exatamente. Até porque é mais fácil, né? Bom, o Michael Deus Sávio também está participando e escreveu: vamos trocar o sistema de servidor para macOS que ninguém invade. Fica a dica. No próximo bloco, nós vamos perguntar para o Klaus e para o Anderson e para o Rodolfo se realmente existe um sistema que não esteja vulnerável. Só um minutinho. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Agradecendo o apoio da Fração Odontologia, Pizzaria Bela Gula e Jornal Correio Livre, nós estamos de volta, puxando pelo gancho do Maicon. Klaus, é seguro, porém custa caro, é isso? Como a gente estava falando aqui no break, né? Na verdade, o macOS, né, que é o sistema da Apple, né, que desenvolveu, que está presente, então, no tablet deles, no iPhone, no computador de mesa ou no laptop deles, né? A comercialização dele, ela é muito mais baixa do que o Windows, por exemplo, que está muito mais habituado, né? Então, existe uma brecha, com certeza, em todos os sistemas. Talvez esse não está tão visado porque não tem tanto uso, mas, como é que eu vou dizer? Aparentemente ele parece mais seguro. Mas vamos inverter o negócio. Vamos supor que todo mundo que usa o Windows usasse o macOS. Na minha opinião, o pessoal ia se dedicar a estudar esse sistema para achar brechas de segurança. E inverter o lado da moeda somente. Exatamente. Quer dizer, quanto mais usuários existirem de um determinado sistema, mais interesse ele vai despertar para que haja invasão. Ele é mais seguro. Tudo bem, ele parece ser mais seguro, eu concordo com o Michael. Mas, na minha opinião, ele não é que ele é mais seguro, ele é menos visado porque tem menos usuários usando ele. Então, o hacker, por exemplo, ele não vai, vou perder 1 ano da minha vida estudando um sistema que tem 10% da população usando. E nós, enquanto sistema público, teríamos até uma dificuldade de trabalhar com iOS, em função de que os sistemas com os quais a gente trabalha, 90% deles são feitos para serem usados em Windows. Exatamente. Né? Então, isso restringiria muito a competitividade na hora de contratar um sistema. O desenvolvedor, quando vai fazer um sistema, a primeira coisa que ele pensa, vou fazer para o Windows. Por quê? Porque é o que todo mundo, quase exata, a maioria usa. Mas a grande maioria da população usa o Windows. Nós podemos dizer de um modo infeliz que o hacker vê no sistema operacional Windows um nicho de mercado de sua atuação. Exatamente. Exatamente. Resumindo, é isso, né? O Carlos continua participando e diz: recomendo 5 dicas para proteger o computador de um ataque de hacker. Evite abrir conteúdos desconhecidos, mantenha os softwares atualizados, faça backup de seus arquivos em lugares diferentes e seguro, tenha um bom antivírus instalado pago
Não, eu, por exemplo, adoro os antivírus gratuitos, né? E não esqueça do seu firewall. É isso? Firewall. Firewall. Ativo. Ok. É isso, Klaus? Exatamente, tá no caminho. Que tá na área do coisa, Mas o antivírus, assim, claro, eu nunca usei antivírus, né? Desde que eu me conheço aí. Tu nunca usou antivírus? Não, porque eu não vou clicar num link malicioso. Por exemplo, clique aqui para imprimir o seu boleto. Sabe? É isso que ele... Clica aqui para ganhar dinheiro. Exato. Foi a primeira dica. Evite abrir conteúdos desconhecidos, né? Veja fotos do seu peixe. Tu nem tem peixe. Entendeu? Só que mas aí se mandarem, veja fotos do seu gato. E a pessoa tem o gato. Mas aí eu me coloco na situação de um financeiro de uma empresa. Tá? Que não vai fazer isso, né? Tá aqui a segunda via do boleto. Vai clicar. Sim, porque é do trabalho dele, sabe? né? Então é complicado, sabe? O usuário, às vezes, ele é pego de surpresa, sabe? Por um assunto que já é do dia a dia dele, ele vai acabar clicando, né? Quem desenvolve procura ofertar esse tipo de coisa em sites que sejam de busca simples, né? Vai fazer uma compra, por exemplo, no Mercado Livre, né? Pode ter aí muita coisa maliciosa, né? Inclusive tem sites, né, que são cópias dos sites de compras, né? Segue outra dica, vamos entrar no outro assunto agora, que é o mesmo logotipo, é o mesmo produto, só o produto daqui a pouco está com preço lá embaixo. Desconfia, então, né? Tem que desconfiar. Exatamente. Né? Ou tu vai saber mais ou menos, quanto custa uma TV 50 polegadas Philips? Custa, sei lá, R$4.000 e te oferecem por 2. Opa, peraí. Aí já tem que acender a luzinha vermelha, lá em cima, né? no site, na barra de endereço, vai ter lá o HTTPS, né? Que é o certificado do site. Né? Então isso aí tem que estar de olho, né? Porque às vezes tu, na dúvida, não compra, abre o site, por exemplo, Mercado Livre, né, que tu deu um exemplo, e pesquisa de novo o produto no site correto. Não clica num link que veio pelo teu e-mail, que tu caiu num site que é do Mercado Livre. É porque tem alguns casos que ele te direciona, né? Certo. Exatamente. E aí mora o perigo também. Então... Os pop-ups, né? Exato, tu vai receber uma oferta por e-mail, tu vai clicar no link, tu tem certeza que te mandou para a página mesmo Nesse daquele sentido, produto. Nesse sentido, Klaus, nós tivemos um caso concreto, esses tempos no escritório, onde o cliente nos procurou, né? Ele tinha participado de um leilão virtual de veículo. E o site até ele me mostrou, depois ele parecia ser confiável. Parecia. E o que aconteceu? Uma cópia idêntica de um outro site, Klaus. Só que nesse envolvimento, o que aconteceu? Né? Era um site de leilão, onde você dava lances, né? E seria, então, contemplado com a aquisição desse veículo. Nesse sentido, então, essa vítima, né, nosso cliente, ela clicou, ofereceu o lance, né, nesse site, e o que aconteceu? Metade do valor do veículo, ele teve que transferir. Aí tudo bem, teve a transferência para uma conta que depois fomos verificar era de Brasília. Não existia esse site de leilões. Essa pessoa jamais foi encontrada. Foi feita uma busca na conta corrente dessa pessoa, enfim, já tinha sido transferências online dos valores que foram transferidos para essa conta. A pessoa transferiu para outras 5 ou 6 pessoas que provavelmente faziam parte desse golpe. E, resumo da história, o caso está sendo investigado, mas até então sem sucesso. Mas aí tem mais rastro, né? Porque tu tem contas ali movimentando, né? Diferente dos bitcoins, né? Sim. Agora lembrei de um assunto bem importante. Pegando ali o exemplo da prefeitura, né? Que eles pediam um resgate em bitcoins para descriptografar os arquivos. Na verdade, não chegaram até nós. A questão dos bitcoins é o que a gente tem como exemplo de que costumam pedir, né? Porém, mas aí a gente não conseguiu contato. Tem uma situação que é, inclusive esse mesmo cliente aí, que tu podia entrar em contato através do e-mail, né? Um exemplo, resgate @ qualquer coisa lá para ele te mandar o arquivo descriptografado. E aí a gente até entrou em contato. E aí o hacker respondeu para nós, dizendo, me manda 2 arquivos aí, me escolhe 2 arquivos que eu vou te provar que eu vou te mandar de volta os arquivos certos. E a gente mandou lá. E devolveu. Sorteamos os arquivos, né, mais importantes ali, vai essa aqui, planilha de salários, ou sei lá, né. E ele mandou de volta. E aí, mas quem te garante que tu vai pagar lá, ele pedia na época, acho que era R$10.000, por exemplo. Exatamente. Quem te garante que tu vai depositar os bitcoins e ele vai te mandar os dados? É um risco. Sim. Mas se tu pegar uma empresa grande, eu vou dar um exemplo da prefeitura, se não tivesse o backup,
quanto a prefeitura estaria disposta a pagar para arriscar? Legalmente, a gente nem poderia pagar um dinheiro que não tem destino. Tá, mas pega uma empresa grande, por exemplo. Era isso que eu ia colocar. Sendo Privada, uma então. empresa, Exato, por exato. exemplo, Anderson. Sim. O teu escritório de advocacia? Imensurável. Tu entendeu? Imensurável. Mas daqui a na pouco tu vai verdade, desembolsar um valor que não vai vir num arquivo de volta. Poxa, quem é cliente, no caso da nossa classe de advogados, nós estamos lidando com a liberdade dele ou o patrimônio. Então, assim, a vida pessoal do cliente, ela está envolvida. Com certeza. Então, se nós não tivermos a segurança necessária para oferecer os nossos serviços, nós temos que parar de advogar. Porque hoje, o processo judicial é basicamente eletrônico. Salvo raras exceções que ainda estão sendo convertidas, enfim, né, para o meio eletrônico. Que são aquelas que estão em andamento já, né? É o caminho, na verdade, é o caminho indubitável, Sônia, é o processo eletrônico. Tá, mas nem a exemplo de outros estados que já têm esse sistema. Nem ali tu pode dizer que existe 100% de segurança. Na verdade, não temos como, Sônia. Por quê? Porque o que acontece? O advogado, num processo judicial eletrônico, ele é responsável por cada documento que está sendo inserido, né, na nuvem que compõe o sistema do processo judicial eletrônico. Então, assim, no momento que tiver um documento que ou contém uma rasura, ou que foi forjado um documento, não raras as exceções, acontece isso, né, Cláudio? Então, assim, a responsabilidade, ela vai cair no advogado. Né? Então, assim, cabe também a nós fazermos o quê? Uma seleção desses documentos, ver se eles estão em consonância com o nosso cliente e o que ele nos acredita e nos confia está sendo dito da maneira correta, e aqueles documentos eles se correspondem. Senão, nós vamos ter um problema ali na frente com uma perícia grafodocumentoscópica que vai acusar que esse documento, por exemplo, foi forjado. Em resumo, tá tudo difícil, né? Bastante difícil. Tem que abrir o olho. Cada dia mais, porque são novidades que a gente não estava acostumado. Claro, a internet, né, traz muitos benefícios, mas infelizmente tem a parte ruim aí que está inserida no meio junto com os dados que estão ali. Por exemplo, tu vai mandar uma foto no Instagram ou no WhatsApp, essa foto está indo para a nuvem. Apesar do sistema ter uma segurança aí, até que se prove ao contrário. Certo. Né? Alguns outros exemplos simples do nosso dia a dia de como a gente está vulnerável a esse tipo de coisa, a questão do cartão de crédito. Exatamente. Né? Não é uma espécie de vírus, né? Eu tive o cartão clonado semana passada, né? Exatamente. Apareceu uma compra lá que não fui eu que fiz. Bom, foi os mesmos que fizeram. E também estavam assim, querendo Protásio. O perigo ronda Protásio Alves. É isso? Verdade. Não, e também, assim, falando em marcas consagradas, né? Aconteceu comigo, a conta da Sony, né? Do meu filho mais jovem, cara, é a Sony. Tu não vai pensar, alguém vai hackear... da Play Store. Exatamente. E assim, desde que ele era criança, bem menor, ele tinha essa conta. E aí começou a aparecer avisos no meu celular que o meu cartão de crédito estava sendo usado. E aí ele percebeu, mãe, estão me avisando que eu tenho 3 jogos no mesmo dia, 3 atualizações no caso, para baixar. Só que era de 200 e poucos reais cada atualização. Não, digo, só que aí, claro... por que para mim não teve tanto problema? Porque isso aconteceu praticamente com todas as pessoas que tinham contas no PlayStation, né? Aí tu vai dizer, tá, mas é a Sony. E se pode acontecer com uma empresa destas, quer dizer, imagina conosco, né, que somos... algumas outras vítimas famosas, né? Não é exatamente um ataque por vírus que está aí na rede, mas um ataque bem direto, como, por exemplo, as ligações telefônicas lá do nosso atual ministro da Justiça, né, Sérgio Moro, e do juiz. É uma vulnerabilidade. Né? Exatamente, em que pese a lei, ela, enfim, como eu falei do Marco Civil, dependa da ordem judicial para o desbloqueio dessas informações, enfim, a gente sabe que por intermédio de um hacker ou cracker, como queiram dizer, a gente consegue obter essas informações. A Sônia, ela elencou a situação da Play Store. E há pouco tempo atrás, a Sônia e amigos da bancada, teve a seguinte situação. O crime de tráfico de drogas, né, como ele estava bastante propenso ao WhatsApp, Facebook, enfim, essas redes sociais mais disseminadas,
Eles disseram, opa, nós vamos parar de focar nessas redes sociais. E onde é que estava acontecendo o crime do tráfico de drogas? Na Play Store. Na Play Store. Naqueles jogos online. Então, você de casa, tem criança, adolescente, enfim, cuidem também bastante dos games, né? Que, na verdade, é uma nova onda que está acontecendo aos poucos, mas ela já vem ocorrendo em maior escala. Nesse caso específico que eu citei, que aconteceu comigo, óbvio, eu entrei em contato com a administradora do cartão, aí eles mesmos já sabiam que isso estava acontecendo, mas foi a conta do usuário do PlayStation, que é da Sony, né? Sim. Então, tu analisa uma empresa dessas, né, Rodolfo, o que foi feito? Eles hackearam o e-mail do usuário e simplesmente mudaram tudo que esse usuário... Para obter uma vantagem ilícita, né? Era acostumado a fazer, né? Sim. Isso aí entra junto com a questão que o Maicon colocou ali. Pô, se invadiram a Sony. Sim. Exatamente. Claro que existe ali daqui a pouco mais usuários, né, de videogame, né? Sim, no caso que... Aí, pô, também não tá livre. Sim, também né? não tá livre, né? Estando espetado na nuvem, infelizmente tá vulnerável, né? Na verdade, o risco é inerente a quem utiliza Quer dizer, do serviço. tu tá conectado, tu tá correndo perigo. risco. Sim, Exatamente. Em outras palavras, é isso. Anderson, uma opinião do que vocês fizeram e vão continuar fazendo para proteger Muito bem. o sistema? Então, meios de proteção a gente tinha, né? Porém, se demonstraram para esse tipo específico de ataque insuficientes, né? Partindo disso, nós procuramos mudar algumas formas de melhorar a nossa segurança, né? Mudando as formas de backup, enfim, mudando os antivírus, certo? Considerando que a mudança de um Windows para um iOS seria um pouco mais complicada, né? Mas dentro das possibilidades existentes a gente procurou melhorar os nossos sistemas de segurança. Porém, a gente não fica mais vulnerável, não queremos ser vítimas do mesmo vírus, né? Porém, ficamos vulneráveis aos demais que estão por aí. Que ainda virão. Torcemos que não e procuramos diminuir a chance. Porém, né, como o Klaus enfatizou até agora, isso acaba mudando de uma forma muito rápida, né, e corroborando ao que o Rodolfo falou, a gente vai correndo atrás, mas o problema chega antes, né? A gente tenta corrigir ele e diminuir a chance daquele mesmo não se repetir, mas outros poderão surgir. O Maicon voltou a participar e ele escreveu, só para salientar, o uso do macOS, é isso, Klaus? É o macOS, isso. No mundo é de 1 para 4 do Windows, não tem como comparar. Obviamente, o sistema operacional da Microsoft é mais acessível, sendo que pode ser instalado em qualquer computador. É a mesma coisa Android e iOS. Exatamente. Concordou conosco. Exatamente. Aquilo que nós vínhamos falando, né? Sim. Rodolfo, em síntese, cuidem-se. A mensagem que eu posso deixar, Sônia, é de conscientização, né? Atitudes de prevenção, atitudes de precaução, né? Cuidar muito da tua imagem, que vai ser exposta na rede social, até porque ela é o teu cartão de visita. Então, assim, as tuas informações são sigilosas para ti? Sim. Mas no momento que você está interligado à rede, elas pertencem ao mundo. E não adianta reclamar depois, né? Depois não adianta. Klaus. Muito bem. Então vamos recapitular, né? Atualizar o sistema operacional, ficar atento aos links, atualizar o antivírus, pendrives e rede Wi-Fi, né? Para grandes empresas, eu acho que seria uma medida bem de fácil, assim, né? Uma dica que eu dou para a prefeitura, né? Então fazer uma rede Wi-Fi separada e cuidar com o pendrive. Chegou ali com o pendrive, tem um notebook daqui a pouco só para isso, sabe? Não ligar ele na rede. Eu sei que é difícil isso, né? Mas não sei como é que a assistência vai tratar dessa forma aí. Existe até uma questão na área de licitações, onde eu trabalho diretamente. Adilnet Telecom. Licitações com muitos itens, a gente acaba importando arquivos digitais, né? Para não ficar 3 dias fazendo a licitação. Certo. Né? O fornecedor, ele digita a proposta de forma digital, nos entrega num pendrive ou num CD, né? E a gente acaba só pegando o arquivo. Tá aí, é uma forma muito... mas que é difícil fugir dela. Certo. Né? E para grandes empresas hoje, a gente tem o Windows Server, né?
que ele tem políticas de segurança muito mais avançadas do que o Windows 10, por exemplo. Tu pode restringir para o usuário o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele pode baixar, onde é que ele pode, sabe? Então, para qualquer eventualidade, vai pedir a senha do administrador. E a senha do administrador, uma pessoa vai ter. E essa pessoa sabe o que está fazendo. Então, são artifícios que dá para implementar na rede, assim, para tentar torná-la um pouco mais segura do que tentar chegar perto da máquina, assim, né? A gente está sempre correndo atrás da máquina, né? Certo. Agradecendo aos nossos convidados e a você, lembramos que esse programa estará disponível na página da Conecta Mais e também no YouTube a partir de amanhã. Até a próxima semana.